A gente conversa ao vivo nessa edição do Agora CNN com a Carla Bene, professora de Economia da FGV. Professora, muito obrigado pela presença neste sábado. Abriu espaço ali na folga da senhora para conversar com a gente. Professora, a renda média do brasileiro bateu recorde em 2025, mas o abismo entre ricos e pobres no país permanece. Por que dessa contradição endêmica que a sociedade brasileira não consegue superar? Boa noite, Gustavo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Esse é um tema muito importante, muito relevante para a nossa sociedade e ele precisa de alguns pontos para a gente poder conversar e entender um pouco. Então, quando você pega os dados, esse que você acabou de falar, você pode afirmar num primeiro momento que houve aumento de renda independente se era mais rico ou mais pobre, mas a diferença de um para o outro é muito grande. E esse dado que você pegou, que é o de R$ 3.367, ele chama soma de todas as rendas. Então, aqui entra a renda do trabalho, aposentadoria, benefício social, aluguéis, pensões e rendimentos de aplicações. Aqui que entra o nosso ponto. Porque eu vou fazer uma coisa mais simples para a gente organizar aqui um pouco. É como se a gente tivesse dois grupos, ou você gasta mais do que ganha, ou você gasta menos do que ganha. Se você gasta menos do que ganha, você tem sobra de renda, e essa sobra de renda você aplica. E esta aplicação no mercado financeiro, com uma taxa Selic a 2 dígitos há 4 anos, ela te dá um rendimento gigantesco. E a gente também trabalha com juro composto, o famoso juros sobre juros. Então, isso acentua a desigualdade, porque se você, Gustavo, precisar de um empréstimo, você paga muito mais caro do que deveria, e quem tem uma aplicação financeira recebe mais até do que deveria, porque tem o benefício da taxa e mais o juro composto. Interessante de observar, então, que a alta taxa de juros do país tem uma influência direta. Então, as pessoas, claro, mais pobres, pegam empréstimos, pagam mais juros, portanto, têm uma renda menor, e as pessoas mais ricas se aproveitam ali nos investimentos com juros altos para lucrar mais. Isso explica a diferença entre Centro-Oeste, Norte e Nordeste, professora? Não, a diferença do Centro-Oeste ela é específica, é o Distrito Federal. Se você separar, o Distrito Federal vem em primeiro lugar com uma renda de mais de R$ 4.000, depois vem São Paulo e depois o Rio Grande do Sul, se eu pegar pelos estados. Então, por isso que o Centro-Oeste deu essa mudança, é só por causa do Distrito Federal. O descolamento de renda do Distrito Federal é muito maior do que o país inteiro, por causa principalmente dos servidores públicos e novos concursos e novas contratações. Os aumentos que o serviço público tem muito grande aqui no Distrito Federal. Vamos ver agora como vai ficar com os penduricalhos. Possivelmente vai cair parte desses rendimentos, mas ainda o Distrito Federal deve ficar acima. Norte e Nordeste. Professora, a gente tem visto um endividamento muito grande da população, também por esse motivo, porque ficou muito fácil você contrair crédito, só que as taxas de juros são imensas e as pessoas ficam pagando juros sobre juros, além, claro, dos jogos, o tigrinho, as bets que têm endividado a população. Isso ajuda a entender esse cenário de Norte e Nordeste também? Isso ajuda a entender, e também um outro ponto é que há uma diferença de renda com relação à sua escolaridade. Eu peguei um outro dado aqui para a gente conversar. Se você pegar o ensino superior completo, vai para 6.947, e um trabalhador sem instrução, 1.518. Então, o nível de instrução ele faz muita diferença na renda e na vida profissional. E aí a gente tem também os processos inflacionários. Se tem um aumento maior de inflação para bens e serviços, alimentos, por exemplo, isso também impacta muito no orçamento. E, sem dúvida nenhuma, agora, essa questão dos jogos, isso daí tem impactado demais. As pessoas estão literalmente comprando menos comida por causa do endividamento com jogos. O trabalho, e essa pesquisa mostrou muito bem, é a principal fonte de renda ali do brasileiro. Mas a gente tem os benefícios sociais.
Como a senhora tem observado o atual governo ao conferir esses benefícios sociais? O Bolsa Família o governo conseguiu controlar de uma certa forma, mas tem crescido muito o BPC, né, professora? Sim, aliás, é importante esse ponto que você lembrou, ele é muito importante porque quem recebe o Bolsa Família pode trabalhar com carteira assinada ou não, inclusive, e ele entra na regra de proteção. Então, isso também é uma informação importante. Não significa que porque você recebe o Bolsa Família, você não pode trabalhar com carteira assinada. E isso daí também saiu nos dados. Mais de 60% dos postos de trabalho no ano passado são de beneficiários do Bolsa Família. Agora, você tem sim um aumento maior nos benefícios de BPC por algumas características específicas de algumas doenças que acabaram entrando dentro do BPC. E também tem uma questão judicial também muito forte, muitas ações para que você consiga o benefício do BPC. Então, aqui a gente entra com essa sua questão. Tem uma enxurrada ali de decisões judiciais, foram conferidos ali um aumento maior do que o crescimento da própria população brasileira. Por isso que o Ministério da Fazenda agora está de olho nesses dados para tentar fazer um pente fino. Professora, a gente conversou com a Carla Bene, professora da Economia da FGV. Obrigado pela participação nesse sábado. Se a senhora for mãe, parabéns pelo Dia das Mães amanhã e espaço sempre aberto aqui na CNN Brasil. Obrigada, Gustavo. Boa noite a todos e um ótimo Dia das Mães amanhã. Obrigado.